Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 14. Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 14. Vocês estão bem? Glória a Deus. O Senhor, Ele é maravilhoso. E a presença dEle é maravilhosa neste lugar. Eu tenho certeza que aquilo que você tem orado, o Senhor tem resposta. Ele é a resposta. Ele é a palavra. Ele é o verbo vivo. Capítulo 9 de Mateus, no versículo 14, o Senhor nos fala assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo estar com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a roupa. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Versículo 19 fala assim: e Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Versículo 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Fecha os teus olhos. Senhor, nós te louvamos. Bendita é a tua palavra, Deus, e o nosso coração está diante do Senhor aberto, Senhor. Um coração pronto para que o Senhor fale conosco. Uma mente cativa ao Senhor. Os nossos pensamentos estão, ó Deus, nas tuas mãos a partir de agora, Senhor. Que tudo aquilo, ó Deus, que está lá fora, que possa vir, ó Deus, para tentar romper, Deus, a nossa mente, produzindo, ó Deus, aquilo que não vem do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós já repreendemos e pedimos ao Senhor, Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio. Cura, Deus, aqueles que precisam ser curados. Transforma, Deus, aqueles que precisam ser transformados. Nós cremos na tua palavra, e por isso, Senhor, faz a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar-se. Abra sua Bíblia um pouquinho à frente agora, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Lucas 8, versículo 40. Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 40.
Acharam? O Senhor fala assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Volta lá no texto de Mateus, no mesmo capítulo 9, agora nós vamos ler o versículo 18, somente o 18, Mateus capítulo 9, versículo 18, acharam? O Senhor fala assim: enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Amém? Irmãos, eu estava orando ao Senhor e o Espírito Santo de Deus colocou esta palavra no meu coração para compartilhar com a igreja. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento, o nosso sustento. Ela é o alicerce que nos sustenta todos os dias. Sem a palavra do Senhor, nós não temos um norte para andarmos. Nós não temos um bom futuro. Sem a palavra de Deus, nós não alcançaremos aquilo que Ele prometeu para nós desde o princípio. Que um dia o seu filho viria, que Ele iria morrer por mim e por você, que Ele iria levar todos os nossos pecados, e que Ele então iria nos salvar. E esta salvação, ela foi realmente colocada através do seu filho, e o seu filho morreu por mim e por você. E um dia o evangelho se espalhou por toda a terra. O evangelho me alcançou, te alcançou. Se não te alcançou hoje, ele irá te alcançar. Porque não existe ambiente melhor para estarmos do que a casa do Senhor. Na casa do Senhor, a alegria, a festa. Na casa do Senhor há um comportamento realmente que faz com que a palavra venha e encontre espaço em mim e em você. E eu tenho certeza que o teu coração está nas mãos do Senhor. O Evangelho de Mateus vai narrar 2 acontecimentos. Nós começamos a ler o capítulo 9, o versículo 14, aonde a palavra do Senhor fala a respeito de uma indagação feita pelos discípulos de João. Esse João é João Batista, aquele que veio e estava pronto para preparar um caminho para que Jesus pudesse passar por ele. Aquele que pregava um evangelho, não um evangelho Nutella, mas um evangelho raiz. Aquele que chegava pelo caminho e ele falava assim: olha, a raça de víboras, quem vos enganou? Aquele que ia diante das autoridades e tinha coragem de expor o pecado, e falava: olha, este caminho é um caminho de morte, a tua família é uma família totalmente cheia de pecado. Aquele que tinha coragem de denunciar, aquele que veio para abrir o caminho em meio a muitos espinhos, que preparava o Filho de Deus. O caminho que Jesus tinha para passar não seria um caminho fácil, mas Deus já havia preparado um homem para poder preparar este ambiente. Um homem que tinha que bater muito forte para que todas as armaduras que tinham
fossem quebradas, arrancadas. Toda dureza que havia no coração de um povo tinha que ser arrancada aí. A palavra, ela pode e ela faz isso comigo e com você. Quando nós nos abrimos para o Evangelho, nós somos como uma pedra bruta, que precisa ser lapidada, e o Evangelho vai fazendo isso conosco. Por isso que a palavra vai falar, olha, que aquele que roubava, ele não pode roubar mais. Por quê? Porque o Evangelho vai lapidando, moldando, transformando, tirando o ambiente de morte e colocando vida em mim e em você. E as práticas que nós tínhamos, elas não podem fazer mais parte da nossa vida. E João foi aquele que Deus escolheu para isso. Para ser como uma flecha, que é apontada para a direção de um povo que estava, irmãos, por muito tempo, vivendo uma religiosidade muito grande. 400 anos de um silêncio profético. 400 anos que alguém não estava ali sendo inspirado pelo Espírito Santo. Sem uma direção verdadeira, sem uma palavra que direcionasse. E este povo, eles começam a ficar muito distante do Criador. E aquela distância fez com que muitas armaduras fossem criadas. Fizeram com que um povo que buscava o Senhor, que iam para guerras, lutavam na época dos reis. Um povo que colocava a Arca da Aliança à frente e não havia um exército que poderia suportá-los. Um povo que quando o exército inimigo vinha e saqueava aquilo que eles tinham, eles oravam, eles clamavam, eles buscavam uma direção do Senhor. Mas isso foi se perdendo. Até que João Batista vem. João Batista vem com uma palavra, irmãos, que quando você começa a ler, você às vezes fica até com medo, né? Fala, nossa, que evangelho duro é este? Por que essa maneira de falar? Porque João Batista não foi mais dócil? Porque as palavras que estavam para sair da boca de João, não foram palavras que poderiam, agregar mais? João Batista tinha uma direção do Senhor, ele estava para preparar caminho. Alguém já viu uma estrada na sua forma bruta, para ser transformada em estrada? Alguém já viu como é que é feito o trabalho? Alguém já viu uma patrola? Que sai aquele trator forte, tendo que ser tão agressivo, arrancando as raízes, quebrando tudo que está ali à sua frente para preparar um caminho. Sem esta máquina, dificilmente nós teríamos hoje o que nós temos de vias, estradas. Talvez a tua casa não teria um acesso como você vê hoje. Lá atrás já foi algo muito bruto. Um trator teve que passar ali e quebrar e arrancar. E João Batista foi exatamente este homem. E às vezes, irmãos, nós vamos caminhando, e com o passar do tempo, nós vamos endurecendo o nosso coração. E às vezes nós vamos acostumando com as coisas, e transformamos aquilo que era sobrenatural em natural. Às vezes estamos em uma rua, e às vezes acontece um acidente, e você fala assim, normal, acidente acontece todos os dias.
mas você poderia estar ali. E Deus te livrou. Acontece um assalto, você vê na televisão tantas coisas, mas você poderia ser aquele cidadão, e você não é, e Deus te livrou. E nós estamos vendo tantos acontecimentos, e às vezes o nosso coração ainda continua duro, e às vezes nós precisamos de mais e mais provas, para demonstrar que Deus é Deus. E Deus, Ele é um Deus tão poderoso, que Ele fez com que João Batista fosse este homem, como um trator a preparar um caminho para Jesus, para o Evangelho. Um homem que não estava com medo, se ele iria perder a cabeça ou não, se ele seria morto ou não. Um homem que não estava a pensar como é que seria o amanhã dele no meio do Evangelho. Ele só foi um homem que se abriu e falou: Senhor, o que o Senhor deseja de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Na minha casa, Deus, o que o Senhor deseja? Foi um homem que se abriu para poder ser aquele que iria preparar um caminho para o Evangelho. E da mesma maneira, irmãos, nós estamos de frente de uma mata muito densa, de muitas barreiras. E se nós não buscarmos e não resgatarmos este Evangelho que João Batista pregava e pregou, a geração que virá depois de nós, que já está aí, ela não suportará o mundo que a espera. Não suportará. Não suportará. E o Senhor fez de João este homem, um homem que não estava preocupado com o que alguém iria pensar dele, um homem que tinha na sua alimentação algo incrível, né? Alguns gafanhotos, um melzinho silvestre, que é maravilhoso, proteína e mel. Não faltava aquilo que ele precisava para o seu corpo, e ele estava pronto para poder realmente desbravar. E você é aquele que Deus escolheu na sua geração, para fazer com que aquela terra que está bruta, ela seja preparada para o Evangelho. Aqueles que estão perto de você, aqueles que estão no seu entorno, precisando de uma palavra, de um Evangelho, para que venha transformar a sua casa, a sua família. Você é aquele que Deus escolheu, assim como escolheu João Batista. E chega um momento que João começa a ganhar adeptos, outros loucos como ele. Discípulos de João Batista, irmão, tinha que ser jogar pedra. Discípulos de João Batista tinha que ser discípulos de jogar pedra. Imagina andar com João. João fazia esses discípulos jejuar e orar todos os dias. Eles clamavam e eles oravam e eles andavam com João. Até que, quando chega nesta passagem, eles chegam para Jesus e falam: Senhor, por que nós temos que jejuar tanto? Por que nós temos que orar tanto? Por que não é mais fácil para nós? Porque eu estou na tua casa, na tua presença. Olha, Senhor, eu caminho com João, não é fácil caminhar com João. Porque nós temos que fazer tudo isso. E os discípulos que estão com o Senhor, eles não jejuam. Estava começando a rolar uns ciúmes gospel, né? Um atrito gospel. Os discípulos de João olhavam para o semblante dos discípulos de Jesus e via os discípulos felizes, alegres, sei lá, pulavam, cantavam, né? E os discípulos
discípulos de João, incomodados com aquilo, perguntam para Jesus: Jesus, por que nós temos que orar tanto, jejuar tanto, e os seus discípulos não fazem isso? E às vezes é a mesma coisa que acontece conosco. Às vezes nós nos deparamos diante de tantos conflitos familiares, tantas coisas, e nós perguntamos: por que, Senhor, temos que orar tanto, jejuar tanto? Por que não cessa? Por que não para pelo menos um pouco? O Evangelho, irmãos, ele sempre tem começo, meio e fim diante do Senhor, e ele nunca foi fácil. O Evangelho, você pode olhar para o seu irmão e falar assim: irmão, olha para um aí, fala assim: irmão, Evangelho é renúncia. Quantas vontades você tem, e eu creio que estão passando algumas agora, que você fala assim: nossa, que vontade eu estou agora de... Qual uma coisa que você gosta? Cita aí uma coisa que você gosta muito. Pizza? Alguém falou pizza. Churrasco. Nossa, Senhor, eu poderia estar agora comendo churrasco. Por que eu tenho que ir na igreja? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que jejuar? Porque parece que para algumas pessoas é mais fácil. Tem gente, Senhor, que não está orando, que não está jejuando, Senhor, e tem uma família que parece que é melhor do que a minha. Parece que vive mais harmonia do que a minha. Porque é assim comigo. Nós vamos separar agora dois ambientes. O ambiente em que os discípulos pertenciam a quem? A João Batista. Por isso Jesus dá essa resposta para eles. E fala: olha a resposta de Jesus. Capítulo 9. No versículo 15 fala assim: respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Irmãos, isso é muito sério. O noivo não estava com os discípulos de João Batista, estava com os discípulos, com Pedro, com João. E agora, irmãos, eles estavam diante do noivo. E Jesus falou assim: acaso pode estar triste? Porque o que o jejum faz conosco? Traz uma alegria maravilhosa, né? Quem é que jejua e fica feliz? Alegre, não, o sorriso está lá na orelha. O jejum, ele nos aperta. O jejum, ele muda o nosso semblante. O jejum tira a doçura, a alegria, ele abate para um propósito de um dia, quando nós estivermos com o noivo, este rosto que jejua, que clama, que busca, que coloca os joelhos no chão, esse rosto que não abre mão das promessas do Senhor, esse semblante que não vai abrir mão daquilo que Deus tem falado, um dia, esse semblante ele vai passar. Um dia esta dor ela vai passar. Um dia essa tristeza ela cessará. Por isso Jesus fala: enquanto o noivo estiver aqui, eles não vão precisar de jejuar. Eu estou do lado deles, eu sou a resposta. Eu sou a resposta. Imagina chegar um dia, irmãos, em que você não vai precisar mais jejuar. Lá no céu. Imagina, que dia maravilhoso.
dia extraordinário. E Jesus dá essa resposta e fala, só que chegará o dia em que o noivo lhe será tirado. E este sorrisinho que vocês estão vendo no rosto agora, vai sair. Vai ter que jejuar. Os meus discípulos vão ter, mas agora eu estou ensinando. Agora vocês estão em fase de aprendizado. Agora eu estou ensinando tudo, porque depois que o noivo voltar, depois que o noivo sair dessa terra, eles terão que jejuar. Eles terão que me buscar, porque eu não estarei mais ao lado, eu não estarei mais perto. É por isso que nós devemos entender o que é o jejum, o propósito do jejum. O propósito do jejum é exatamente este esforço que nós fazemos para fazer com que a nossa carne seja realmente mortificada, para estarmos mais perto do Senhor, próximos do noivo, até que o noivo venha. Preparados, não iremos abrir mão da nossa casa, da nossa família, vamos buscar, jejuar, orar, e por isso que Jesus falou, olha, não vai ser fácil, quando o noivo for tirado, vocês vão ter que jejuar. Eles vão ter que jejuar. E como é que foi depois? Foi fácil para Pedro. Quando o negócio apertou para eles, foi fácil. Como é que esses homens morreram? Renunciando às suas próprias vontades, renunciando àquilo que eles tinham, buscando em oração, em jejum, em clamor. E Deus dava a palavra, e Deus se revelava, e o Senhor vinha, e Ele enchia a boca dos seus discípulos, que se tornaram à frente apóstolos, homens cheios do Espírito Santo. E depois que Jesus ensina tudo isso, e é isso que Ele vem falando conosco, é por isso que nós precisamos jejuar, é por isso que precisamos orar. Não tem como se aproximar do noivo, sem que haja jejum, oração, uma busca. E é por isso que o Senhor, depois que Ele mostra tudo isso, hoje eu tive uma nova compreensão desses dois relatos. O relato de uma mulher sangrando e de uma filha morta. O Senhor, depois de falar, ensinar, mostrar para os discípulos de João Batista, olha, para os que estão aqui do meu lado, eles não precisam mesmo não, mas depois que eu for, eles vão ter que jejuar. E quem que eles representam? A igreja. Nós temos o Espírito Santo que arde para poder fazer a sua obra, mas é necessário fazer com que eu e você venhamos estar próximos do Senhor através do jejum, de uma busca. Não tem como o Senhor se revelar da mesma maneira que você está. Não tem como você viver milagres extraordinários se você permanecer no mesmo ambiente que você está, no mesmo patamar, no mesmo nível. A fé e a busca são alguns degraus que nós temos que subir. Para subir nesse altar eu tenho que subir ali 1, 2, até estar aqui em cima. É necessário uma busca. E para que você realmente encontre aquilo que Deus tem para fazer na tua casa, é necessário clamar, jejuar, orar. E Jesus, depois de ensinar tudo isso, Ele se depara com dois ambientes. Ele começa a caminhar, uma mulher vai e toca nele. E ali a Bíblia vai falar que dele sai virtude. Aquela mulher é curada de um fluxo de sangue, que havia 12 anos que ela tinha. Ela já havia gastado, a Bíblia vai falar, todos os seus recursos. Tudo que ela tinha, ela já tinha feito. E depois fala, no versículo 18, a despeito de uma menina, que lá em Lucas vai falar que ela tinha aproximadamente 12 anos.
E eu vou ministrar para vocês, essa é apenas a introdução, a respeito de uma geração enferma e de uma geração que dorme. Jesus fez tudo isso para mostrar logo à frente duas gerações. Irmãos, enquanto essa mulher, ela começava o seu fluxo de sangue, aquela enfermidade, e um dia ela se depara, e ela fala, poxa, eu tomei meus remédios, e não parou, por que esse fluxo de sangue não cessou? Enquanto ela começa essa enfermidade, estava nascendo uma outra menina, uma outra geração, que morreria quando aquela mulher, dali para frente, fizesse 12 anos. Aquela mulher do fluxo de sangue representa a geração, que é exatamente a geração enferma. E era isso que Jesus estava falando com os seus discípulos, com os discípulos de João Batista. Jesus estava colocando a história dentro de dois contextos muito trágicos. Imagina só, quando aquela mulher começa o fluxo de sangue dela, a sua enfermidade, uma criança estava nascendo que depois de 12 anos morreria. Se nós pegarmos este contexto e colocarmos em gerações, uma geração enferma e uma geração que dorme, e Jesus, quando ele é indagado a despeito dessa menina, e alguns começam a rir, tem um texto que vai falar, que eles já estavam tocando flautas, a música fúnebre, né? A comitiva do velório já estava lá, cantando, e o povo chorando, e um homem inconformado sai da sua casa, vencendo tudo aquilo que poderia paralisá-lo. Ele era chefe de onde? Da sinagoga. Sai quebrado, moído por dentro, incomodado com aquela geração que poderia continuar morta, dormindo. E Jesus tem todo cuidado de falar, olha, ela não está morta, mas ela dorme. Esta mulher do fluxo de sangue, ela representa exatamente essa geração enferma. Uma geração que vai se perdendo. Uma geração que busca em tantas coisas respostas do Senhor. Uma geração que perdeu os seus valores espirituais. Uma geração que gasta todas as suas forças naquilo que não lhe dará resposta. Aquela mulher pegou o caminho enquanto ela tinha recurso, ou seja, enquanto ela não necessitava do Senhor. Até que um dia ela ouviu falar, olha, tem um cara aí que cura, que transforma, que liberta, as pessoas que vão até ele são curadas. E ela sai rompendo multidões até tocar na orla do Senhor. Para pôr um fim naquilo que estava passando na vida dela, na casa dela, na família dela. Ela venceu a multidão. Ela estava pronta para poder vencer a sua enfermidade. E essa geração enferma, ela é realmente algo muito ruim, porque é exatamente a mesma condição que se passa nos dias de hoje. Uma geração que gasta força em tantas coisas, mas não gasta força naquilo que é espiritual. Por isso que Jesus estava falando lá atrás,
olha, vocês jejuam, vocês fazem isso porque o noivo está perto dos discípulos dele, mas chegará uma hora que o noivo vai, e todos terão que jejuar, todos terão que orar, todos terão que buscar. Então Jesus estava falando para eles, olha, é necessário que um preço seja realmente pago. Vocês precisam, para estar perto de mim, realmente mortificar esta carne em jejum e oração. A sua casa só vai ser transformada quando você começar a buscar, mas de maneira séria. O Evangelho não é brincadeira, é por isso que eu falei lá na introdução a despeito de João Batista. Você é aquele que Deus escolheu, irmãos, e olha a geração que nós estamos vivendo, os tempos que nós estamos vivendo, precisa de João Batista. Precisa que eu e você sejamos um João. Tem coisas que já não dá mais para poder você falar, rodear e falar 10 palavrinhas, para poder chegar naquilo que você precisa falar com alguém, para estar pisando em ovos, porque se falar, o irmão pode sair da igreja, mas tudo hoje, que a geração enferma gosta, de ambientes prontos, querem que Deus resolva tudo para eles, não estão a fim de buscar, de clamar, de jejuar, gasta tudo naquilo que não é pão, e querem ter várias experiências com o mundo nessa terra. Abra sua Bíblia comigo em 1 João, no capítulo 2, para nós entendermos mais sobre isso. 1 João capítulo 2, versículo 15. 1 João 2,15, fala assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 17, e o mundo passa. Fala para o teu irmão, você fala assim, o mundo passa. Irmãos, e passa muito rápido. O mundo passa, e as coisas passam rápido demais. Quando você menos espera, você já está entrelaçado com o mundo. As coisas do mundo é muito passageiro, mas aquilo que é eterno, aquilo que não é passageiro, aquilo que nós precisamos buscar, pertence ao Pai. E é por isso que nós precisamos orar, clamar, jejuar. E é por isso que o Senhor, Ele fala exatamente isso no versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua... O que são concupiscências? As suas vontades exageradas. Isso passa. Isso passa. E é tão... Imagina só. Se você, tudo aquilo que você fala com a pessoa mais jovem, se ela seguisse, se ela ouvisse, com a experiência que você tem, como é que seria o resultado na vida dela? Mas o que nós achamos de tudo isso? É velho. Não entende. A minha geração eu conheço muito mais. E às vezes por saber ligar melhor um WhatsApp e entender todas as ferramentas que tem em um ambiente digital, acha que aqueles que são mais velhos não prestam mais, que existe resposta em tudo, que agora é só perguntar para o papai Google, ele dá a resposta para tudo, irmão. Só que o Evangelho não é assim. Isso passa. Olha, eu já vi Orkut acabar. Quem já teve Orkut? Era a sensação.
Era ou não era? Talvez a geração de hoje não conheça o que era um Orkut. Era a sensação, era a rede social da época. Era um negócio que a gente virava para nossos pais é careta, esses mais velhos sabem de nada, sabem nem mexer com computador. E nós sabemos tudo. E conversávamos com as pessoas. Quando começava aquele negócio de mensagem, SMS, meu Deus, era a tecnologia. Os mais velhos não prestam mais. E este é o evangelho que João Batista propôs, porque esse é o evangelho que prepara caminho. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Jesus precisa voltar, não precisa? Quem aí está com vontade de Jesus voltar? Está mesmo? Com vontade mesmo de Jesus volte? Mas você foi escolhido para preparar o caminho da volta. E o caminho da volta é o mesmo caminho da chegada. Quando Jesus estava nascendo, precisava de um caminho para ele passar, crescer, estar nele. João Batista foi esse. E o que aconteceu com João? O que aconteceu com João? Alguém pediu a cabeça do homem. Incomodou tanto o inferno, mas tanto, porque ele estava com vontade de ver famílias sendo transformadas, restauradas. E nós queremos tanto, mas tanto a volta de Jesus. Jesus, volta logo. Eu não quero me perder, não quero que meus filhos se percam. Volta logo, Jesus. O que eu estou fazendo para Jesus voltar? Eu tenho que preparar um caminho. Não mudou nada. Para Jesus voltar, eu preciso preparar um caminho. E como? De transformação da minha casa. Porque se começar pela minha casa, se começar pela tua casa, pode ter certeza que o ambiente para que Jesus volte estará preparado. Porque assim o Senhor fará através da minha e da tua família, como famílias benditas, como famílias que foram escolhidas para preparar o caminho da volta de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você foi escolhido. Então esta é a primeira geração. Uma geração que estava sangrando há 12 anos. Uma geração que sangrava. Mas uma geração que precisava tocar em Jesus para estar mais perto de Jesus. E você vai vendo que essa geração estava também sendo representada pelos discípulos de João, incomodados com tudo aquilo, com os fariseus que jejuavam. Mas aonde eles estavam? Perto de João, não de Jesus. Até que um dia aquela mulher que representava essa geração enferma que sangrava, ela decide abandonar tudo aquilo que já havia falado com ela. Irmão, todos os remédios caseiros que pensar naquela época a mulher tinha comprado. Se existisse um mercado central, eu acho que ela tinha comprado tudo. Olha, essa folha serve para isso, estou comprando. Não, era essa, compro de novo. Não, mas era esse médico, manda chamar. E é assim que nós fazemos. A geração que sangra, ela é assim. Ela vai buscando resposta em tudo que está ao teu entorno. E ela deixa Jesus para ser tocado por último. Irmão, se você tocar no Senhor primeiro, se você clamar primeiro, se você jejuar primeiro, se você fizer ao contrário, você não viverá tantas aflições, tantas coisas como você tem vivido. Mas o problema é, quando nós oramos, quando o problema já veio. E quando é que jejuamos? Quando tem até uma desgraça só. É ou não é? É. Mas essa é uma vida para ser constante. Porque agora eu vou parar de orar, jejuar, tá tudo muito bom. Daqui começa aquela fase, não,
continue, porque este é o caminho que faz com que Jesus volte. Este é o caminho que nós devemos preparar, como? Em jejum e oração, para que vidas sejam transformadas, para que a minha casa e a tua casa seja transformada. Liberta, não pare de orar, não pare de jejuar, até ver a manifestação da glória do Senhor. Aí aparece a outra geração, a geração que está dormindo. Jesus falou, olha, ela não está morta, ela só está dormindo. E o Senhor sobre essa geração, Ele profetiza em Mateus capítulo 25. Lembra lá do feito das 10 virgens? 5 eram nércias e 5 prudentes. E quando o noivo volta, o que aconteceu? 5 estavam dormindo. O Senhor já estava falando, Ele já estava profetizando, olha, vai chegar um tempo em que nós teremos no nosso meio uma geração sangrando, uma geração enferma, e nós teremos também no nosso tempo uma geração que dorme. E aqueles que dormem não terão o direito de estar com o noivo. Por isso que Jesus foi até ela lá. Ele falou assim, opa, peraí, só está dormindo, deixa eu acordar. Enquanto ainda existe evangelho, irmãos, permita com que o evangelho te acorde. Permita com que o evangelho tire você desse sono de morte. Permita com que o evangelho entre na tua casa e te transforma. Permita, seja uma pessoa incomodada. Sabe, ore, clame. Está vendo a coisa, está difícil, vai lá. Você já jejuou? Ou no lugar do jejum está reclamando? Não, vai orar, vai buscar. Porque é assim que nós iremos preparar a volta do Senhor. Eu não posso ser essa geração que sangra, essa geração enferma, e nem essa geração que dorme. Mas se você fizer uma pergunta lá no teu íntimo, em qual geração você está ou pertence? Você pertence à geração enferma que sangra e que deixa sempre para o último caso procurar Jesus? Ou você é esta geração que dorme? Tudo tá bom, uma hora Jesus vai voltar, e amém, se Ele quiser me levar, leva, se não quiser também não leva. Vai dormindo, vai dormindo. O que as prudentes fizeram? Estavam preparadas, haviam preparado um caminho. E quando o noivo chegou, irmãos, e é incrível, porque, olha para você ver, todos estavam dormindo, às 10, sabia? Quando você vai ler o texto, às 10 estavam dormindo. A diferença não é o sono, não é quem dorme. A diferença é de quem está preparado. É de que quando você for despertado, o que eu tenho? Eu tenho óleo que me mantém, está perto do noivo. Eu tenho jejum, eu tenho oração, eu tenho clamor, eu tenho vida com Deus. Eu tenho o Senhor, lembra-te, Senhor, de mim, Senhor. O que as outras tinham? Ai, Senhor, agora não tem mais jeito, eu não vou entrar. Como é que é? Não tem como mais dar desculpa. Quando o noivo veio e ele falou, oh! E despertaram, e o anjo disse, oh, o noivo vem. Lâmpada acesa. Estou orando até em sono. Estou jejuando até no meu sonho. O Senhor estava só sonhando aqui, que o Senhor voltou mesmo. Está aqui, minha lâmpada está aqui. Está preparada. Eu quero subir, eu quero estar com o noivo. E por isso que Jesus chega e fala para aquela multidão, olha, ela só está dormindo. E se eu for lá e tocar nela, assim como Jairo falou, Senhor, a minha filha está morta.
Mas se o Senhor foi tocar, eu tenho certeza de que o Senhor a curará. Tudo, irmãos, nós precisamos tocar no Senhor. A minha casa precisa estar na presença do Senhor. A tua casa precisa estar na presença do Senhor. É por isso que eu não posso mais fazer parte de uma geração enferma e de uma geração que dorme. Isso independe de idade, irmãos. Porque às vezes fala assim, não, eu sou... Não. Tem tantas pessoas que estão dormindo o sono da preguiça. Tem tantas pessoas que estão, enfermas, sangrando. Mas eu quero falar para você, irmãos, olha, eu não estou aqui para poder aliviar e falar que você amanhã vai estar cheio de vitória, que Deus vai resolver seus problemas. Não, o Evangelho não é isso. Tudo isso é consequência da sua busca. Eu não estou aqui, assim como muitos têm feito nos dias de hoje, firulando o Evangelho e colocando assim que você vai ter vitória. E como é que são os louvores de hoje? É que você vai ser vencedor, que você vai ser guerreiro, é que você vai ser isso. Tudo o que você será. Como é que tem essas palavras? Tudo que você vai poder ter, fazer, acontecer, mas não. O Evangelho nunca foi para isso. O Evangelho é para transformar o meu caráter e o teu caráter. É para que eu busque, seja transformado. É para que eu vá para o céu. Mas pastor, quer dizer que eu não vou ser próspero? Busca, vai trabalhar, quer ser próspero? Vai trabalhar, vai estudar. E são coisas naturais. Coisas naturais eu lido de maneira natural. Eu não tenho que ficar espiritualizando tudo. Não. Vai estudar e vai bater nas portas. A Bíblia fala que a porta que bate, abre. Não é? Então eu preciso ter uma vida com Deus. O Evangelho é para salvar a minha casa e a sua casa. 2 gerações, 12 anos. Imagina só aquela menina morrendo com 12 anos. Quantas coisas ela poderia, Nossa, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Nossa, eu estava projetando fazer isso, fazer uma faculdade. E uma coisa que eu tenho para falar para vocês, irmãos, carro novo também dá problema. Não só pessoas não morrem só porque ficam velhas. Uma hora qualquer um de nós podemos ser recolhidos, e aí? Esse é o ponto chave do Evangelho. Aonde eu estarei? No afasta-te de mim porque eu não te conheço, ou entra no gozo do teu Senhor. Em nome de Jesus. Este é o Evangelho que precisa transformar a minha casa, mas para isso é necessário, para que eu não viva no meio dessa geração enferma, eu não seja essa geração enferma e essa geração que dorme. Eu preciso ser como João Batista, porque o tempo está o mesmo, irmãos. Tantas coisas que hoje, se falar, a pessoa não permanece mais. Se você confrontar, não. E arrumam desculpas para poder sustentar o seu peso, escorar nelas, até quando? Mas em nome de Jesus, o Senhor nos chamou aqui nesta noite, para que através de mim e de você, a nossa casa seja transformada, porque nós não iremos representar essa geração enferma que sangra, e nem a geração que dorme, mas nós somos aqueles que o Senhor escolheu, e nós vamos preparar um ambiente para a volta de Jesus. Para isso o Senhor te escolheu, para preparar um ambiente para a volta de Jesus. E se Jesus voltar hoje, você tem que ter a certeza, a convicção de que subirá, de que estará com Ele, de que você não abriu mão das suas promessas e daquilo que Deus sempre falou com você. Por isso que lá em 1 João 2, do 15 ao 17 que nós lemos, vai falar que o mundo ele vai passar.
Porque as concupiscências, uma hora, todas aquelas vontades, aquele impeto que você tinha, isso vai passar. Quem que você colocou do teu lado para isso? Como é que está a tua família? Quando todas as concupiscências passar, todas as suas vontades passar. Quem vai ser, vai ser assim, ô meu velhinho, vem cá. Como é que vai estar? Como é que estará a tua casa?